Então vamos ver o Srimad Bhagavad Gita como ele é por Srila Prabhupada, o capítulo 10, a opulência do absoluto, o verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. A Suprema Personalidade de Deus disse. A Suprema Personalidade de Deus disse. Bhurya. Bhurya. Novamente. Eva. De certo. Mahabahu. Ó pessoa de braços poderosos. Shinu. Apenas ouve. Minha. Paraman. Suprema. Vacha. Instrução. Yat. Que. Te. Aham. Eu. Priyamanaya. Considerando-te querido para mim. Vakshami. Digo. Hitakamyaya. Para teu benefício. Shri Bhagavan Vacha. Bhuya eva mahabahu. Shrinu me paramam vacha. Yate aham priyamaya. Vakshami hitakamyaya. Shri Bhagavan Vacha. Bhuya eva mahabaho. Shrinu me paramam vacha. Yatyaham priyamanaya. Vakshami hitakamyaya. Shri Bhagavan Vacha. Bhuya eva mahabaho. Shrinu me paramam vacha. Yatyaham priyamanaya. Vakshami hitakamyaya. Tradução, vamos repetir, por favor. A Suprema Personalidade de Deus disse. Volta a ouvir. Ó Arjuna de braços poderosos. Porque és meu querido amigo, porque és
amigo, para o teu benefício, continuarei dirigindo a palavra a ti, transmitindo um conhecimento, superior a tudo, o que já expliquei. É a hora do veredito final. Repetindo, a suprema personalidade de Deus disse: volta a ouvir, ó Arjuna de braços poderosos, porque és meu querido amigo. Para o teu benefício, continuarei dirigindo a palavra a ti, transmitindo um conhecimento superior a tudo o que já expliquei. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Agora ele vai falar um conhecimento mais confidencial, né? Srila Prabhupada aqui. Parashara Muni dá a seguinte explicação sobre a palavra Bhagavan: aquele que é pleno de 6 opulências, que tem força plena, completa fama, riqueza, conhecimento, beleza e renúncia, é Bhagavan, ou a suprema personalidade de Deus. Enquanto esteve presente nesta terra, Krishna manifestou todas as 6 opulências. Por isso, grandes sábios, tais como Parashara Muni, todos aceitaram Krishna como a suprema personalidade de Deus. Agora, Krishna passa a instruir Arjuna em conhecimento mais confidencial, revelando-lhe suas opulências e seu trabalho. Anteriormente, começando no 7º capítulo, o Senhor já explicava suas diferentes energias e como elas agem. E neste capítulo, ele explica a Arjuna suas opulências específicas. No capítulo anterior, ele explicou claramente suas diferentes energias para estabelecer a devoção que lhe é dedicada com convicção firme. E no ensejo deste capítulo, ele narra a Arjuna suas manifestações e várias opulências. Quanto mais se ouve sobre o Deus Supremo, mais firme se é em serviço devocional. Para ouvir sobre o Senhor, deve-se sempre buscar a associação dos devotos. Isso intensificará o serviço devocional. As conversas na companhia dos devotos só podem ocorrer entre aqueles que estão deveras interessados pela consciência de Krishna. Outros não podem participar dessas conversas. O Senhor é muito enfático ao dizer que essas conversas estão ocorrendo para o benefício de Arjuna, uma vez que este lhe é muito querido. Om Jnana Tirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanyam Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam
Pakaramahyandadati Swapadantika Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Shri Bhagavan Vacha Bhuyaiva Mahabaho Shrinume Paraman Vacha Yatyaham Paryamanaya Vakshyami Hitakam Yaya. Vakshyami Hitakam Yaya, na verdade, é o bem de todos nós, né? Para o bem de todos. Krishna falou no Bhagavad Gita, para o bem da sociedade humana, né? Então, Krishna está falando tudo isso para o benefício nosso, para o nosso benefício. A gente já sabia de tudo isso, né? A gente está fazendo um teatro que ele não está entendendo, ele está esquecido, para a gente poder entender. Porque na verdade o que Krishna está falando, o Bhagavad Gita é para todos nós. Né? Agora, na proporção que nós formos demonstrando interesse nesse assunto, aí a instrução vai entrando mesmo na inteligência, no coração, vai se tornando uma realidade na nossa existência. Porque dizer que porque Arjuna foi iluminado por Krishna, se não fosse, se Arjuna não tivesse parado e ouvido Krishna, ele estaria perdido. Não, Arjuna. Arjuna é expansão de Krishna, expansão de Shrimati Radharani, Gopi, Vishaka, Lalita, Gopi Lalita, Ramananda Roy com o seu Chaitanya há 533 anos atrás, nesse planeta. Isso é Arjuna. O seu Chaitanya ouve de Sarvabhauma Bhattacharya que ele deveria procurar no sul da Índia um integrante do governo chamado Ramananda Roy para conversar com ele sobre tópicos avançados da relação amorosa com Krishna. E quando o Sr. Chaitanya conversa com o Ramananda Roy, ele fala que só ele pode entender tudo isso que eles estavam conversando, ninguém mais. Só ele. Shri Ramananda Roy estava livre, completamente livre de toda a luxúria. Tinha um resquício de luxúria. O Sr. Chaitanya falou. Por isso que dá para se falar sobre Madhurya Rasa com Ramananda Roy. O Sr. Chaitanya falou. Então, esse é Arjuna. Então, tanto Arjuna quanto Krishna estão simplesmente fazendo um trabalho formidável de completa benevolência e misericórdia para com todos nós, para que nós possamos entender o que há de mais elevado entre todas as almas e a alma suprema. O que há de mais elevado nesse mundo para acabarmos com toda a ignorância, todo o nosso enredamento, todo o nosso sofrimento nessa manifestação cósmica material. É só isso aí.
Só isso. Então, quanto mais Ramananda Roy falava com o Sr. Chaitanya, mais o Sr. Chaitanya ficava satisfeito. Quanto mais Arjuna fazia esse teatro de que não estava entendendo e pedia mais explicações para Krishna, mais Krishna ficava satisfeito e explicava, porque quanto mais se ouve sobre o Deus Supremo, mais firme se é em serviço devocional. Falou Srila Prabhupada. Aí. Por isso que a gente sempre ouve que a vida do Sr. Chaitanya é pós-graduação em compreensão transcendental e compreensão espiritual. Para ouvir sobre o Senhor, deve-se sempre buscar a associação dos devotos. Cada um dança no seu quadrado, né? Você vai falar sobre Deus com quem? Você vai ouvir sobre Deus de quem? É só na associação de quem vive isso, de quem entende isso, de quem está absorto nisso. Então, quanto mais Shravana, quanto mais se ouve, mais se ilumina. Para ouvir sobre o Senhor, deve-se sempre buscar a associação dos devotos. Isto intensificará o serviço devocional. Mas isso intensificará o serviço devocional. Se você não está interessado em serviço devocional, por que você vai ouvir sobre Krishna? Não é assim? Qual é a lógica disso? Essa coisa toda da boca para fora, de filosofia, de passatempos, não, porque Krishna Katha e tudo. Mas estou só interessado em vida material. O que é isso? Então, com certeza, quando você vai pensar, tais pessoas que, embora falem o tempo todo da boca para fora, que não porque Shravana Kirtana, não porque Krishna Katha, não porque o livro de Krishna, olha as histórias de Yama, mas o tempo todo só fala de desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Ou não? Ou não? Um pouquinho quando está perto de algum devoto, ou entre os devotos. Pouquinho. Uma demonstração exacerbada de interesse por Krishna Katha e tudo, mas o dia a dia, de manhã à noite, só vida material, desenvolvimento econômico e gosto dos sentidos. Árdua luta pela vida e conquistas materiais com meta, ou não? Aí não surte efeito, gente. Não surte efeito. A culpa é de Krishna, a culpa é de Arjuna, a culpa é de Sr. Chaitanya, de Ramananda Roy? Claro que não. Claro que não. Temos que ser honestos. Temos que ser sinceros. Temos que nos dedicar de verdade, assim, com introspecção, fazendo da vida uma meta. A meta da absorção na consciência de Krishna. A meta da absorção na identificação real do que nós somos, almas. Buscando essa associação com almas elevadas e com a alma suprema, que as almas elevadas, as almas liberadas, só vivem associadas com a alma suprema. E se a gente se associa e ouve sobre as atividades da pessoa suprema,
na associação com devotos, isso é muito poderoso. Krishna, Deus está presente. Krishna está presente, aí sim. Aí sim, então, isso aqui é muito importante. Krishna está falando. Prabhupada enfatizou, olha, agora eu vou te falar do que há de mais confidencial. Então, para poder compreender essa mensagem mais confidencial, a gente tem que começar, a gente tem que tentar primeiro entender que o que Parasharamuni falou aqui, Prabhupada citou Parasharamuni de cara, porque ele que dá essa explicação de Bhagavan. Bhagavan é quem se manifesta como Paramatma, e o Brahma-jyoti é a luz efulgente do corpo de Bhagavan. Então a realização última é de Bhagavan, a pessoa suprema. Então Bhaga quer dizer opulência, essas 6 qualidades, essas 6 opulências. Nivan é aquele que detém essas qualidades, que ele contém. Então, o pai de Vyasadeva, que foi quem falou os Vedas, quem compilou os Vedas, o pai de Vyasadeva já tinha entendido isso, já bem antes. Srila Parasharamuni, ele falou, Bhagavan é a última palavra. Por quê? Porque Bhagavan significa aquele que contém na sua totalidade as 6 opulências, que é o sonho de todo mundo. Arshya, Jasya, Viryasya, Samagrasa, na sua totalidade. Samagrasa quer dizer na sua totalidade. Jasya, Sa, Shriya. Guiando a verdade é Deus, Jaya, Sadvidam, Lakshana. Sadvidam, Lakshana. Então, Krishna tem na sua totalidade toda a riqueza, todo o poder, toda a força, toda a inteligência, toda a beleza, toda a fama e toda a renúncia. Só que Krishna não é nem um pouquinho visto pelos seus servos amorosos mais avançados sobre esse aspecto. Nem um pouquinho. Prabhupada falou aqui que Krishna manifestou essas opulências todas aqui nesse mundo material. Enquanto esteve presente nessa terra, Krishna manifestou todas as 6 opulências. Desposou 16.108 rainhas. Viveu com cada uma em cada palácio, esbanjando riqueza, beleza, fama, poder, inteligência e renúncia. Esse humor é o humor de Aishwarya Purna. É um humor que existe em Vaikuntha Loka. Tanto é que os habitantes de Vrindavan, isso aí tudo soava muito estranho. Eles achavam isso muito estranho. Eles achavam muito estranho isso. Porque eles não estão vendo Deus como Deus Supremo, Krishna como a pessoa suprema, o mais rico, mais belo, mais forte, mais poderoso, mais famoso, mais inteligente, mais anunciado. Eles não estão vendo. Eles estão vendo simplesmente Krishna como
objeto único e último do amor deles. Estão vendo Krishna como o único amigo verdadeiro deles. Estão vendo Krishna como um dependente deles, um parente, um filho. Estão vendo Krishna como um senhor deles, um namorado delas. E as gopis casadas estão vendo Krishna como um amante delas. É muita, não é só aquela raça, como vai contemplar aqui a raça. Vai desde o serviço prestado com encantamento e devoção dos pássaros de Vrindavana, dos pavões, das cascatas, dos rios, das árvores, dos Chandarasa, até os servos que só tem Krishna como o amo, o senhorio, Dasa-rasa. Depois, os amigos de Krishna, Sakya-rasa. Depois, os parentes de Krishna, Vatsalya-rasa. Depois, as namoradinhas de Krishna, as gopis, Madhurya-rasa. Vocês não estão vendo Krishna como nada. Mas Yashoda não via Krishna em perigo, não orava para até para ser Deus proteger Krishna. Quanto mais para Narayana. Porque eles são completamente destituídos dessa visão de Aishwarya Shitila, completa inconsciência de opulência. Simplesmente vivem aquilo, não é que não estão. E como já falamos outras vezes, sabemos, na verdade, nada é mais opulento do que o Goloka Vrindavana. Mas não se vive esse humor da opulência, se vive o humor da devoção pura, do amor e da devoção imaculados. Imaculados. Então, para chegar nesse nível de indiferença com o mundo material, a morada externa de Krishna, Devidama, com o mundo intermediário, as planetas Vaikunta-lokas, e entender o humor de Vrindavana só com plena absorção amorosa em Krishna, por Krishna, e de nenhuma outra maneira. Mas para chegar nesse nível, tem que começar minimamente, como o Prabhupada explicou aqui a partir do 8º verso desse capítulo. O 8º verso desse capítulo. Ahansa Vasya Prabhava Matasava Prabhava Itimatva Jantimam Buddha Bhava Samaritana. Começa aqui. Quem entende isso mesmo vai perder tempo com qualquer outra coisa nessa vida, nesse corpo. Para quê? Eu sou a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se em serviço devocional a mim e adoram com todo o coração, de todo o coração. Então esse é um devoto que está assim, interessadíssimo em ouvir na associação com outros devotos sobre Krishna e não cansa disso e só quer isso. Esse é o devoto que pula
cedo para adorar Krishna e vai dormir cansado de trabalhar para Krishna com o prazer dele e não vê a hora de chegar à madrugada de novo para outra vez e adorar Krishna. Esse é o devoto que realizou isso, que Krishna é a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, que tudo emana dele. Você deve passar não existe outra verdade fora dele. Então, como um sábio, ele tem conhecimento perfeito da pessoa suprema. Por isso ele se ocupa em serviço devocional 24 horas por dia, favoravelmente, feliz da vida, adorando Krishna com todo o coração, com o maior apego. Esse é o verso 8 desse capítulo, que é Krishna está explicando aqui o que há de mais confidencial. Se alguém tem dúvida quem são essas pessoas, então o verso 9. Quem são essas pessoas que estão assim absortas em mim? Em Sadhu Sangha, associação Vaishnava do mais alto nível, e só interessados em mim e ninguém mais? São aqueles que o pensamento deles vive nele. Os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim. Suas vidas estão plenamente devotadas a meu serviço. E é nada mais. Tem Hare Krishna que fica bravo quando você fala que assim, o caminho é esse, tem que ser assim. Fica bravo. Não é bem assim, mas fica à vontade, meu amigo. É livre-arbítrio. Cada um serve de acordo com a sua realização. Já cada um se rende de acordo com o seu livre-arbítrio. Mas isso não significa que não exista um padrão, não existe um nível. O nível é esse. Krishna está falando, os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. A característica do alma rendida a Krishna, de um devoto realmente realizado na consciência de Krishna. Aí Krishna falou ali que, me ouve, Arjuna, eu estou te falando tudo isso porque você é muito querido por mim, né? Eu estou te explicando isso porque você é muito querido por mim, eu gosto muito de você, Arjuna. Aí todo mundo quer ser querido por Krishna, né? Esse é o caminho para ser. Esse é o caminho para ser. Aí ele fala no 10. Falamos 8, 9, agora o 10. Deixam Sadata e Utaram, Bhajatam, Priti, Purvakanda, Nami, Bhuji, Yogatam, Jinamu, Parantite. Esses devotos são muito queridos por Krishna. Então, aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor e devoção, para eles eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim ainda. Mas então Krishna está sendo parcial. Não. Ele já está não para baixo. Adiantei, não. Sadhana ou Bhajamirana. Krishna falou, eu não sou parcial. Eu sou imparcial, mas eu reciproco na proporção que alguém se interessa por mim. Sapadobolomba já está apiaçado. Krishna fala que ele não consegue se separar de Maya Yashoda, porque Maya Yashoda não vê nada na vida a não ser ele. Como é que ele vai fazer? Se separar dela, se esquecer dela. Tem um significado de Prabhupada no Bhagavad Gita que ele fala aqui, para quem acha isso estranho, vejam se não é comum que qualquer homem que queira o bem de
tudo, de todos, que seja um homem piedoso, um homem normal, né? Um ser humano normal. Se, apesar de ele querer o bem de todos, se esforçar pelo bem de todos, ele se esforça mais pelo bem dos seus filhos, porque isso é natural. São mais queridos por ele, estão mais próximos dele. É só isso. O Krishna não é imparcial. Parcial. É só uma questão de recíproca amorosa. E aí, ele fecha o capítulo explicando o verso 11, que chama Devano Kampartama Magyana Jantama Shayama Bhavasogina Dipena Vashota. Por compaixão por essas almas sinceras, honestas, para mostrar a misericórdia especial, morando nos corações de todos, como falei antes, Bhagavan é a origem de Paramatma. E é Paramatma que está localizado no coração de todos, para lhes mostrar a misericórdia especial, residindo em seus corações, destruam com a luz brilhante do conhecimento e a escuridão nascida da ignorância. Aí acabou o problema, fechou. Então é isso aí, aquilo. Tem uma lógica, não é assim. Tem um segmento lógico, não é tudo assim, tão aleatório, está tudo jogado no ar. Não, as coisas acontecem de maneira direcionada, de maneira prática e progressiva. Não é assim que a gente quer achar que é. A gente acha, mas não é. A gente está explicando como é. É assim. E não é de outra maneira, não há dúvida da pergunta. Não é? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.